Boa noite, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Agradecemos a Deus por mais uma semana, por mais uma reunião de crescimento, por mais um estudo da Santa Palavra. Sou muito grato pela vida de todos vocês que têm participado, que têm acompanhado e têm incentivado os nossos estudos. Nesse momento, convido vocês a pegar suas Bíblias, abrir no Evangelho de João, certo? A gente vai ver a segunda parte do Evangelho de João, capítulo 4, né? Que a gente fez semana passada do 1 ao 30. Hoje a gente vai do 31 ao 56. Deixa eu confirmar. Do 1 ao 54, perdão. Do 31 ao 54, segunda parte hoje. Então vai pegando a tua palavra aí, tua Bíblia, e vamos meditar na segunda parte do capítulo 4, certo? E essa nossa segunda parte a gente vai abordar em 3 etapas, em 3 sessões, tá? Eu creio que o volume está chegando aí. Agradeço que hoje a minha namorada Carla está aqui, está me ajudando aqui com os preparativos aí do vídeo. Agradeço também meu irmão Robson, que essa semana também me deu uma forcinha aí para a gente meditar na palavra e preparar um pouco do estudo. E agradecemos a Deus, né, a oportunidade de estarmos ligados pelo Espírito Santo de Deus, né, para que a gente possa estar meditando na palavra. Tá? O estudo foi, a gente sempre tenta fazer resumido, né, mas é um estudo muito rico, com muitas informações, tá? E ele tem aqui uma parte, mesmo a gente trazendo resumido, ele está um pouco comprido, então eu vou tentar ser, né, não me estender muito para não ficar muito cansativo, certo? Então convido vocês a gente fazer uma oração para poder entrar em território sagrado, que é a palavra de Deus, tá? E a gente poder desenvolver aqui essas 3 etapas da segunda parte do capítulo 4 do Evangelho de João. Amém? Oramos. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso intercessor, através de Ti fizemos essa oração, Te agradecendo por esse momento, pois entendemos que Você é a presença de Deus aqui na terra conosco. Te agradecemos porque temos a oportunidade de mais um dia estarmos ligados por Ti, Espírito Santo, para meditar na Santa Palavra. Te agradeço também pela vida de cada irmão, cada amigo que tem participado dos nossos estudos, que com as suas participações, com as suas mensagens, tem também nos incentivado cada vez mais. Eu creio que assim como o que eu faço e o que eles fazem é para Deus e não para os homens, mas que nesse momento a gente venha poder meditar nesse humilde estudo e que a gente possa estar trazendo uma boa aplicação para a nossa vida. Que você venha, Espírito Santo, preparar os corações para que essa semente venha a ser lançada nesses corações e que essa semente possa dar frutos, frutos de arrependimento e frutos de bênção, frutos de bênçãos espirituais, que a gente possa também ser um instrumento nas Tuas mãos para levar o santo nome de Jesus e a santa palavra de Deus. Abre nossos olhos e ouvidos espirituais nesse momento e nos usa para que a gente possa ter poder dizermos, né, claramente que somos cristãos e que estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Então é isso, pessoal. 3 sessões, capítulo 4 de João, do 31 ao 46. 54, perdão, do 31 ao 54. De novo me confundi aqui. Então, semana passada a gente viu aquela parte que Jesus chega a Samaria, encontra a mulher samaritana no poço, nos deu uma grande lição de como fazermos um evangelismo. A segunda parte foi abordada
sobre a verdadeira adoração. Então Jesus também nos dá uma direção de como é uma adoração verdadeira e como a gente deve se dirigir, né, para adorar a Deus, né? E agora o contexto segue o mesmo, certo? Só que a gente vai ver Jesus abordando e falando sobre a ceifa e os ceifeiros, né, que está do 31 ao 38. E a gente pode trazer numa aplicação, falando sobre, né, a ceifa, né, a seara, né, do Senhor e os ceifeiros da seara, sobre que o apetite de nossas almas é fazer a vontade de Deus e a sua obra. Segunda parte é a atitude que os samaritanos tiveram ao ter um encontro com Jesus e um encontro com a palavra de Jesus. Então a gente sabe que os samaritanos eram um povo meio judeu, meio assírios, né? Sírios, e que foi quando os assírios tomaram lá aquela região ali da Palestina, ali, a região na realidade de Israel ali. Então os samaritanos eram uma mistura de judeus com assírios, né? Então a gente vai ver a atitude dos samaritanos ao ter um encontro com Jesus e com a sua palavra. E numa aplicação a gente pode trazer que o apetite de nossas almas só é saciado através do próprio Filho de Deus, através de Jesus e da sua palavra, certo? E a terceira e a última parte é quando Jesus volta para Galileia, sai de Samaria, certo? E ele cura o filho do oficial do rei, certo? Também vamos ter aqui boas aplicações para nós. E nessa aplicação a gente pode trazer um título de que a nossa fé e a nossa confiança está em crer e não ver. Crer sem ver, né? Então eu creio que agora esses títulos aqui da aplicação vão se encaixar dentro do contexto do próprio texto aqui. Certo? Então pega a tua Bíblia aí e vamos meditar do versículo 31 ao 38. A ceifa e os ceifeiros. O apetite de nossas almas é fazer a vontade de Deus e a sua obra. Amém? Eu vou estar lendo aqui numa NVT. Eu não sei qual a tua tradução aí, mas creio que a gente consegue se achar e se conectar. Amém? Então diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos se perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita. Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já receberam o salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia, outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Amém? Então Jesus aqui nos fala sobre a seara, né? Sobre a ceifa e sobre os ceifeiros. A gente vê Jesus usando mais uma vez, né, uma linguagem simples e cotidiana para falar sobre as coisas dos céus, né? E essa lição, agora esse evangelismo, é para os seus discípulos. Vocês lembram que na outra parte desse mesmo capítulo, Jesus encontra a mulher samaritana e fala sobre a água viva, fala sobre água, para ter essa abordagem sobre o evangelismo, para falar das coisas de Deus, né? E agora aqui com os discípulos ele fala do alimento. Então a gente pode comparar que, do mesmo modo que a mulher samaritana não entendeu quando Jesus falou sobre a água viva, né? Ela interpretando mais para um lado, num sentido material, agora também do mesmo jeito seus discípulos
pensam que Jesus falava sobre um alimento físico, né? E a gente consegue entender que Jesus sempre usava uma linguagem cotidiana, uma linguagem simples do dia a dia, falava sobre alimentos, falava sobre a colheita, como ele fala agora, tem a parábola do semeador. Então Jesus usava uma linguagem simples, né? Então também isso serve para a gente. Às vezes a gente quer falar, poder fazer um evangelismo, falar sobre Jesus, a gente não deve usar linguagens, né? Que a gente fala o crentez, né? Falar coisas formaisinhas, né? Para pessoas que não estão acostumadas. Então a gente tem que, como o apóstolo Paulo falava ali, que a gente tem que se adequar, né? Nos fazermos de sábios para ganhar os sábios, né? De tolo para ganhar os tolos, né? Como nessa linguagem. Então Jesus aqui falava de coisas simples, coisas cotidianas, para que as pessoas viessem ter um entendimento, né? Mas entender realmente do que ele estava falando. Então, por isso que ele usava essa linguagem simples e cotidiana, né? E aqui, quando os discípulos achavam que estava falando de um alimento físico, então Jesus aproveita, né, para ensinar uma linda e profunda lição, que é o título da aplicação que eu trouxe aqui, né? Que é: o apetite da alma de todo cristão é fazer a vontade de Deus e a sua obra. Por que a gente entende isso? Que tinha uma cidade inteira que estava vindo, né, ao encontro de Jesus, porque Jesus falou com a mulher samaritana e ela recebeu a palavra no seu coração, deixou tudo e saiu correndo para a cidade para dar o testemunho, para anunciar o Messias, né? Então, nesse momento, a cidade estava vindo, com certeza Jesus já vendo ao longe, né? Então, quando os discípulos insistem para ele comer, ele usa falando do alimento, né? Para que eles tivessem essa visão de que o alimento, o apetite, né, como fala que o apetite das nossas almas é fazer a vontade de Deus, né? Então, como estava vindo uma cidade inteira ali ao encontro de Jesus, nenhuma necessidade era mais urgente, né? E eles deveriam entender que aquela hora, né, era o precioso momento da colheita para o reino de Deus. Então não tinha nada mais importante do que falar sobre a palavra de Deus naquele momento. Nem mesmo comer, beber, né? Nada. Era mais importante do que fazer a vontade de Deus. Então isso é uma lição para nós, certo? Para a gente que já aceitou Cristo como nosso Salvador, para nós que estamos meditando e temos um pouco do entendimento da palavra, isso deve ficar gravado na nossa mente, que o apetite da nossa alma, o apetite de todo cristão, né, deve ser fazer a vontade de Deus e fazer a obra dele. Amém? Então aqui, essa primeira parte, a gente vai trazer uma aplicação aqui em 5 pontos, para que a gente possa entender um pouco disso, para a gente também trazer para o nosso dia a dia. Tá? Então a gente vai trazer 5 pontos de que a gente precisa ter para aplicar, né, essa primeira parte aqui. Tá? A gente precisa ter visão. Ter uma visão de que sem Jesus, né, o ser humano está cego espiritualmente e perdido. Certo? Porque se Jesus não explicasse ali também, tanto para a mulher samaritana quanto para os seus discípulos, né, eles iam ficar sem entender a linguagem e sem entender qual era o objetivo deles, qual era a finalidade, né, qual a missão, né, de nós como cristãos. Então também a gente consegue ter essa visão de que sem Jesus, sem Cristo, sem a ajuda do Espírito Santo, né, estamos espiritualmente cegos e estamos perdidos, né? A gente está indo a passos largos para o inferno. Isso é uma realidade. Certo? E também a gente precisa ter a visão de que a obra de Deus precisa ser realizada agora. A obra de Deus precisa ser realizada agora, nesse momento. Em todo momento. Pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Como o apóstolo Paulo também nos diz. Certo? E também a gente precisa ter a visão de que se perdermos a nossa geração, as pessoas que estão conosco nessa fase, né, das nossas vidas, a gente pode estar perdendo o tempo da nossa oportunidade
falar da palavra, de levar essas almas para Cristo. Então a obra de Deus, principalmente, a gente tem que saber que é Cristo e é o Espírito Santo que vão fazer essa obra, certo? Mas também a gente entende que essa obra precisa ser realizada agora, a tempo e fora de tempo, a todo momento. E que se a gente perder essa geração, perder a oportunidade que a gente está tendo aqui, por conta de alguns momentos a gente pode estar perdendo de falar de Jesus para uma pessoa, falar da palavra de Deus. Então a gente tem que entender que é para agora, e que se a gente perder essa geração, perder as pessoas que estão nesse momento conosco, a gente pode estar perdendo a nossa oportunidade de ser considerado também um instrumento na obra de Deus. No segundo ponto, deste primeiro ponto, a gente nos mostra que a gente precisa ter a paixão. Uma paixão, né? A paixão falando que a gente tem que ter essa paixão em fazer a vontade de Deus, né? De fazer a obra, de fazer as coisas de Deus com paixão, com vontade, né? Porque sem essa paixão, a gente vai ser apático, vai ser lento, né? Sem essa paixão, a gente vai ser omisso e também a gente vamos ser covardes, vamos nos acovardar, porque às vezes a gente tem a oportunidade de falar e não fala. Então a gente tendo essa vontade, tendo essa paixão, a gente vai conseguir participar da obra com mais intensidade, né? com mais verdade, né? E também a gente tem que ter paixão pelas almas, assim como Jesus tinha paixão pelas almas, né? A gente sabe também que a própria palavra, o apóstolo Paulo falava que devemos ser imitadores de Cristo. Então, é claro que a gente está muito longe, né, do ser que Cristo era 100% homem, 100% Deus, mas a gente tem aqui os passos dele explicados, registrados aqui de uma maneira simples, tá? Então é o nosso dever, né? O nosso objetivo é sermos imitadores de Cristo. Então a gente precisa ter também paixão pelas almas. Por quê? Porque a gente também a gente precisa clamar, como o apóstolo Paulo também clamava, né? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então a gente precisa também ter esse compromisso, né, de falar, de anunciar o Evangelho. Então o apóstolo Paulo falava lá em 1 Coríntios 9:16, né? Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então esse compromisso é o terceiro passo. A gente precisa ter um compromisso com as coisas de Deus, né? A gente precisa ter um compromisso, né? Porque a gente entende que a evangelização, né? O evangelismo, ele não pode ser visto como um programa, como uma atividade, mas sim ele tem que ser visto, tem que ser praticado como um estilo de vida, né? Todo cristão tem que ter esse compromisso e ele deve arder no nosso peito, nos inquietar a todo momento, inquietar a nossa alma, né? Porque deve ser mais essencial na realidade do que as nossas próprias necessidades. Claro, a gente sabe que a gente tem que nos alimentarmos, né? Tem que comer, tem que beber, tem que fazer as coisas que a carne necessita para ficar em pé, né? Mas a gente tem que entender que o mais importante é fazer a obra de Deus. Então, muito mais importante do que as nossas necessidades é fazer a obra de Deus. E esse compromisso deve arder no nosso peito, deve inquietar a nossa alma para que a gente possa realmente seguir essa ideia do evangelismo, da evangelização, de falar de Deus, de meditar na palavra, como um estilo de vida e não apenas como um programa, né? Como apenas essa semana vamos fazer o evangelismo. Não, o evangelismo tem que ser dia a dia, segunda a segunda, na nossa vida a gente tem que praticar isso. Porque a gente foi enviado por Cristo para falar da palavra dele. Então a gente deve realmente ter esse compromisso com as coisas de Deus, com a palavra, né? Porque a gente entende também quando Cristo fala, ele levante os olhos, né, e olhe para a lavoura. Uma lavoura madura, ela não pode esperar para ser colhida. Ou ela é colhida imediatamente, ou ela é perdida. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa
e aí amanhã depois essa pessoa pode tomar um caminho diferente na sua vida, né? Ou simplesmente pode estar deixando essa vida para, né, da vida para a vida eterna, né? Ou para o inferno. Então a gente também vai ser cobrado, porque a gente tem esse dever, né, esse compromisso de falar da palavra de Deus. A gente tem que entender que muitas pessoas hoje em dia estão morrendo sem a mínima explanação, né, do verdadeiro evangelho de Jesus. E se temos bebido dessa água viva que Jesus fala aqui, se a gente tem nos alimentado desse alimento espiritual, né, então a gente tem que entender que esse é o nosso compromisso, anunciar a palavra de Cristo a todo momento, agora, certo? A quarta parte aqui a gente entende, né, quando Cristo fala sobre o semeador e o ceifeiro aqui, que a gente deve também ter essa parceria, deve ter uma parceria, tem que ser em conjunto, certo? Jesus faz uma referência aqui na diversidade dos dons, certo? Quando ele fala, um semeia, o outro colhe, né? Então aqui num ponto falando sobre o semeador trabalha em antecipação do que está por vir. E o ceifeiro, na realidade, também nunca pode esquecer que a colheita, que ele desfruta, que ele está fazendo nesse momento, é um fruto do trabalho de outro. Então, o semeador se antecipa e joga a semente. Deus dá o crescimento, como a própria palavra diz, né? Um planta, um rega, né? O outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Então, o ceifeiro, quando está passando e colhendo, né, ele tem que se lembrar que né, ele não pode esquecer, na realidade, que a colheita que ele está desfrutando é o fruto também do trabalho de outra pessoa que semeou antes essa semente, né? E analisando ali um contexto todo do capítulo 4, como a gente estudou semana passada a primeira parte, agora a segunda, analisando num contexto geral esse capítulo, falando sobre essa parceria, a gente consegue ver que Jesus e a mulher samaritana trabalharam em parceria aqui nesse momento, entre os samaritanos, né? E Jesus trabalha indiretamente através da mulher, quando fala com ela ali ao poço, certo? E ela, por sua vez, trabalha diretamente entre os seus vizinhos, quando ela vai lá e dá seu testemunho, né? E a gente vê também que depois, né, os seus discípulos também entram nessa obra um tempo depois. Quando a gente medita lá em Atos 8, do 5 ao 25, a gente vê Filipe, Pedro e João participando de uma outra colheita ali, entre os samaritanos. Então a gente pode entender também que os que semeiam talvez não vejam o resultado do seu trabalho na hora, né? Mas os que colhem veem e dão graças pelo esforço dos semeadores. Então também, se hoje eu estou aqui, claro que de uma forma humilde, bem simples, falando da palavra de Deus, teve uma pessoa que antes plantou a semente no meu coração. Cara, a gente sabe, como a gente falou, que é Deus que dá o crescimento. Tudo é o Espírito Santo que nos convence, que nos ajuda, né? Mas a gente tem que relembrar pessoas que há um tempo atrás investiram seu tempo, né, com amor, largaram a semente em nossos corações. Então, eu tenho agora aqui em memória, né, quando começo a falar assim, me lembro do meu grande amigo que a gente trabalhou junto, que hoje está morando com Deus, né? Era o pastor Elias. Trabalhamos hoje ainda trabalho lá na empresa, e ele era uma pessoa que a gente trabalhava junto, ele estava sempre falando da palavra comigo, né? E aquilo, com certeza, aquilo foi me despertando mais, né? E eu sou muito grato, eu sempre falava para ele, né, quando a gente tinha oportunidade, se via, eu falava, pô, pastor, eu sou muito grato se hoje eu estou buscando o caminho, eu sou muito grato porque o Senhor também me incentivou e plantou essa semente. Aí depois eu venho para aqui, para a Igreja Batista, a gente tem os nossos líderes também, eu tenho meu grande irmão Paulinho, né, que também é uma pessoa que me incentivou a estar buscando os nossos pastores, né, e a nossa igreja em si, né, não só a igreja com uma placa, né, mas a igreja, o corpo todo de Cristo. Então a gente tem que entender que pessoas lançam a semente e depois, né, outros colhem.
E isso é muito legal, que o resultado, às vezes, a gente não vai ver esse resultado, né? De repente, as pessoas que falam de Jesus hoje não vai saber que amanhã depois essa pessoa realmente tomou o caminho e está buscando viver sobre a vontade de Cristo. De repente ele não vai ver, mas aqueles que vão semear vão dar graças, né, pelo esforço dessas pessoas que estão semeando. Amém? A quinta parte, a gente deve ter a certeza da recompensa, né? A gente vê que o ceifeiro já recebe desde já a sua recompensa, né? E ele vai entesourar seu fruto para a vida eterna. Porque quando um pecador se volta para Deus, né, também deve haver alegria, não somente lá nos céus, como a própria palavra diz, né, que quando um pecador se converte para Deus, tem uma festa grande no céu. Mas também deve ter aqui entre os ceifeiros, né, entre os semeadores. Deve haver alegria não somente diante dos anjos no céu, mas também diante dos ceifeiros na terra, né? E quando esses ceifeiros chegarem ao céu, eles também serão recebidos, né, por aqueles que foram alcançados por intermédio do seu trabalho, do seu ministério. Então Cristo aqui incentiva a gente da melhor forma possível, né? Hoje Ele está aqui nos incentivando através da sua palavra para que a gente possa ser realmente um semeador ou um ceifeiro da obra de Deus. Não tem coisa mais gratificante do que a gente trabalhar para Deus, né? Mesmo que de uma forma humilde, né? A gente possa estar trabalhando na obra dele, falando de Jesus, falando da Santa Palavra. Então, não tem coisa mais importante do que a gente saber que está botando, como o apóstolo Paulo falava, né? A couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, as sandálias do Evangelho. E a gente vê que a gente realmente está sendo um soldado, está trabalhando para Deus, está trabalhando na obra de Deus. Então, pessoal, se isso não incentiva, não tem mais o que vai te incentivar, porque as coisas materiais aqui do mundo pode ser a maior riqueza que tu possa juntar. Deus pede a tua alma hoje, aí o que tu vai? Tu não vai levar nada daqui. Mas aí quando a gente se encontrar com Ele lá, né, se a gente realmente trabalhou e teve, a gente vai receber um abraço de Jesus e Ele vai dizer, obrigado, filho, porque tu também, né, olha lá, aquelas almas que estão lá, de repente, né, um de vocês também possam estar levando para estar junto com Cristo. Amém? A segunda parte a gente vai ver a atitude dos samaritanos. Aqui também vai ter uma visão legal aqui para a gente ver, tá? Que está do versículo 39 ao 42, que é a nossa segunda parte. A segunda parte do nosso estudo aqui, tá? Que nos fala sobre... A gente viu a primeira parte falando sobre a ceifa e os ceifeiros, vou repetir de novo. O apetite de nossas almas é fazer a vontade de Deus e a sua obra. Essa segunda parte, a atitude dos samaritanos aqui sobre a conversão verdadeira, né, deles em receber Jesus e a sua palavra, nos fala que o apetite de nossas almas só é saciado através do próprio Filho de Deus e de sua palavra. Então pega a tua Bíblia aí e acompanha comigo do 39 ao 42. Amém? Muitos samaritanos creram, né, em Jesus. Essa atitude que eles tiveram nos fala assim. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu fiz, disse ela, né? Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Ouviram sua palavra e creram. Então, disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos falou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então aqui a gente vai ter uma boa lição aqui, pessoal, para nós. Então, como eu falei, esse apetite das nossas almas só vai ser saciado através de Jesus. Então, como a gente vai conseguir analisar essa parte aqui? Vamos tentar fazer um contraste entre os samaritanos, que como a gente sabe que era uma mistura ali de judeus e gentios, com propriamente a linhagem, né, dos judeus que eram
puros ali se tinham, né, tão sagrados, né? E agora aqui a gente vai ter uma grande lição aqui, tá? Os samaritanos, né, eles receberam e aceitaram Jesus e as suas palavras, né? E mesmo assim eles tiveram só 2 dias com Jesus, tá? E eles não viram Jesus realizar nenhum milagre, tá? Foi somente creram na palavra de Jesus, não viram milagres nenhum, tá? E aqui a própria palavra nos diz que muitos creram por conta que por causa do que a mulher falou, mas depois eles disseram que agora eles creram de fato porque eles ouviram diretamente de Jesus. E eles afirmam e agora eles sabem, têm a certeza que Jesus é o Messias, é o Salvador do mundo. Tá? Mesmo eles não vendo Jesus fazer nenhum milagre. Tá? E também mesmo tendo aquele ponto de ter meio que uma rixa, meio que uma inimizade entre judeus e samaritanos, como a gente viu semana passada. Certo? Então, mesmo com todas essas adversidades que seriam barreiras para que eles realmente aceitassem Jesus como Messias, eles aceitaram porque realmente o coração deles estava aberto para receber o Messias. Então, a gente vê que mesmo eles não vendo nenhum milagre nenhum, Jesus não realizou nenhum milagre naquela hora. Jesus teve apenas 2 dias ali com eles, certo? E também tinha esse ponto de que eles tinham meio que essa inimizade, né, com os judeus. Mas mesmo assim, eles reconheceram Jesus como Messias e Salvador do mundo, apenas em ouvir a palavra de Cristo. Já fazendo um contraste com os judeus para a gente ver, certo? Os judeus o rejeitaram mesmo presenciando diversos milagres, né? E também por ter todo o conjunto da palavra ali. Os samaritanos meditavam apenas nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Que é o Pentateuco, que eram os livros de Moisés. Mas os judeus tinham ali já todos os outros livros, tinham Salmos, tinham Provérbios, tinham os profetas, né? Então, mesmo eles vendo vários milagres, mesmo eles tendo todo o conjunto ali das escrituras do Antigo Testamento, eles rejeitaram o Mestre. E mais uma vez essa passagem lá do 1º capítulo, versículo 11 de João, nos diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Certo? Então também para trazer aqui uma aplicaçãozinha sobre isso, né, a gente vê que ao ter uma experiência pessoal com Jesus, ali no caso os samaritanos, mas a gente também pode trazer para nós, que quando eles tiveram uma experiência pessoal com Jesus e com a palavra de Jesus, os samaritanos creram não somente pelo testemunho da mulher, mas também pelo ouvir da palavra. Quando eles ouviram Cristo falar, eles creram. E como eu falei, numa aplicação para nós, do mesmo modo, né, se quisermos ter uma comunhão verdadeira com Jesus, devemos ter a nossa fé fundamentada na palavra de Deus. A nossa fé só vai ser fundamentada se ela estiver fundamentada em Cristo e na sua palavra. Certo? O próprio apóstolo Paulo nos diz, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Amém? Então, se a gente realmente quiser ter uma comunhão verdadeira com Jesus, vamos fundamentar a nossa fé na sua palavra. Clamar ao Espírito Santo que nos ajude a entender e praticar a palavra. A gente não precisa... a gente não necessita de só ver, a gente tem que crer, que é o ponto que a gente vai entrar agora aqui nessa terceira e última parte, que é quando Jesus volta da Galileia, ele sai de Samaria e volta para Galileia, né? E ele vai curar o filho do oficial do rei. E aí a gente vai trazer essa aplicação para nós. A nossa fé está em crer e não em ver. Ela deve ser fundamentada na palavra e em Cristo. A gente não necessita de ver milagres, ver prodígios para realmente saber que Deus é poderoso, é suficiente. A palavra dele, a presença do Espírito Santo já são suficientes para nós.
Amém? Então pega a tua Bíblia aí de novo e vamos lá do versículo 43 ao 54, para a gente encerrar essa terceira parte. Então, 43, Jesus cura o filho de oficial, né, quando ele volta para Galileia ali, né? Nos diz assim, versículo 43. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa, e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava para Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto ele estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. E ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam: ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia depois que voltou da Judéia. Amém? Então, essa terceira parte, a gente vai trazendo uma aplicação para nós, certo? Que a nossa fé está em crer, não em ver. Tá? Então, ali logo no início a gente vê que quando Jesus retorna ao seu povo, né, ele só foi recebido por conta dos milagres que tinha realizado entre eles. Então, não está dizendo que Jesus foi aceito como Messias. Foi recebido entre eles ali porque havia realizado aqueles sinais, que a gente viu um pouco antes aqui, creio que no capítulo 3, se não me falha a memória, ou 2, que é quando Jesus transforma água em vinho, o primeiro milagre de Jesus naquela festa do casamento lá em Caná, quando ele retorna aqui a Caná da Galileia, está retornando, tá? Então a gente vê que Jesus fala que um profeta em sua terra, né, não é recebido em sua terra. A gente consegue entender que os galileus, né, viam Jesus apenas como um filho de José e Maria, tá? Porque a gente sabe que Jesus, né, teve uma boa parte de sua vida ali entre eles e eles conheciam pessoalmente Jesus. Então eles viam apenas Jesus como o filho de José e Maria, conheciam apenas Jesus como o carpinteiro de Nazaré, certo? Então a gente consegue entender que essa familiaridade ali com Jesus acabou obscurecendo o entendimento espiritual deles, né? Eles estavam mais fundamentados no que viam do que criam. Eles estavam mais fundamentados no que eles já tinham visto antes do que neles estavam, na realidade, na crença verdadeira deles, né? E também do que liam, porque se eles estivessem realmente observando as Escrituras, né, com o coração aberto para Cristo, eles estariam vendo, né? Porque a gente sabe que todo o Antigo Testamento vai revelando Jesus, vai apontando para Cristo, né? E a gente também consegue analisar, vendo as Escrituras, que Jesus nunca foi honrado, né, por eles como Messias. Há um pouco aqui, há uns momentos atrás, ele foi reconhecido como Messias pelos samaritanos, mas aqui pelo seu povo, pelos os galileus ali, os judeus, né, ele nunca foi honrado entre eles como o Messias. Uma aplicação para nós aqui. O milagre pode produzir um impacto, mas não produzir uma fé verdadeira, né? Aqueles que são atraídos a Cristo apenas por conta de milagres e sinais, né,
eles desenvolvem uma fé passageira, superficial e insuficiente. Por quê? Porque a pessoa vai ficar presa ao ver, como aqui a gente estava analisando, que os judeus, mesmo vendo, eles não estavam crendo. E não é diferente muito nos dias de hoje, que as pessoas procuram igrejas que têm a revelação, igrejas que mostram sinais, que às vezes forjam coisas. A gente vê vídeos às vezes das pessoas botando coisas armadas, que a gente vê claramente que é coisa armada ali, certo? Então as pessoas, a gente vê que esses mega templos estão cada vez mais cheios de pessoas, porque as pessoas querem ver sinais. As pessoas não querem dedicar um tempo da sua vida para ler a palavra, não querem dedicar uns minutos para fazer uma oração, para pedir para o Espírito Santo ajudar eles a entender a palavra. Uma fé fundamentada na palavra e na pessoa de Cristo vai ser uma fé que vai ter uma raiz, uma fé que não vai se abalar com vento, com chuva, com nada. Mas se essa fé for fundamentada apenas em sinais, em milagres, em ver as coisas, ela vai ser uma fé passageira, superficial e insuficiente. E também agora a gente pode ver o relato, né? O relato do segundo milagre de Jesus na Galileia. A gente viu que o primeiro foi quando ele transformou água em vinho no casamento lá, né? Agora, essa história nos mostra um pai aflito, buscando socorro em Jesus para a cura do seu filho, né? E a meditação desse texto aqui também nos trará grandes lições. E a gente vai abordar aqui, primeiramente, nessas duas lições, que é muito atual para o cenário que a gente está vivendo hoje. Com certeza vai falar muito com você, como falou comigo. Tá? Uma coisa que nos mostra que a posição social não é segurança contra as tragédias da vida. Certo? Porque esse homem era um oficial do rei, vivia na corte, né? Mas contudo, seu dinheiro, a sua alta posição, o seu prestígio, não afastaram a doença da sua casa e nem a aflição do seu coração. É uma coisa que é muito presente nos dias de hoje. E a gente vê pessoas com muita grana, pessoas que têm uma alta posição, que têm prestígios, né? E quando, né, nesse momento dessa pandemia, dessa doença, quando ela chega, não tem dinheiro, não tem nada que possa realmente salvar essas pessoas. Certo? Então, a posição social não é segurança contra as tragédias da vida. Tá? Outra coisinha que vai ficar bem legal aqui, que a gente pode analisar aqui. O dinheiro pode comprar um bom plano de saúde, mas não pode comprar a saúde. Certo? O dinheiro pode comprar empregados e bajuladores, mas não compra verdadeiros amigos. Então, que isso também sirva de lição, certo? Para nós, primeiramente, porque a palavra, né, ela tem dois fios, ela vai servir primeiro para nós, aqui para mim que estou falando, para você que está ouvindo, mas também que sirva também para as pessoas que se fundamentam apenas no dinheiro, né? E aí, aqui o próprio texto nos mostra que essa posição social, que é a grana, não é uma segurança contra as tragédias da vida, contra a aflição do coração. E uma segunda lição aqui que a gente consegue ver, que as aflições da morte vêm para os jovens, assim como vêm para os velhos. Também isso é muito presente nos dias de hoje, né? A gente vê que essa doença não escolhe idade, não escolhe classe social. Né? Claro que a gente sabe, mas isso aí já sempre foi assim, sim, mas hoje em dia é muito mais. Certo? A gente vê que muitas pessoas podem ter a grana que tiver, mas se tiver aqui, vão ir. A gente vê muitas pessoas novas e jovens indo também. E também isso se encaixa no contexto que a gente viu anteriormente. Nos mostra a obrigação que a gente tem, né? Não que seja obrigação, mas um dever de nós como cristãos estar falando da palavra de Deus. Certo? Aqui nesse momento a ordem natural das coisas é invertida, né? O mais novo ali, o filho, né? Pai clamando pela vida do filho. E também nos mostra que a força e o vigor da juventude não são garantias de tempos turbulentos. Então,
A gente sabe que essa faixa também dos jovens é uma faixa que os jovens estão mais vulneráveis, né? Então a importância também das igrejas, né, dos líderes, né, investirem nos jovens, certo? Orar pelos jovens para que eles... Porque a gente sabe que as tentações, as coisas do mundo são mais brilhosas, são mais atrativas, né? E infelizmente a maioria dos jovens hoje não querem estar numa igreja, não querem estar buscando as coisas de Deus, não querem buscar... A gente sabe que o evangelho é renúncia. É renúncia de si, é renúncia da carne, né? Para a gente poder estar seguindo o caminho de Deus. Então que também a gente possa hoje em dia ser um instrumento para falar para esses jovens também. E nos mostra que as aflições da morte vêm para os jovens assim como vêm para os velhos. E também em outro ponto de vista, certo? Saindo só dessas duas lições aqui, em um outro ponto de vista também vai ser bem legal aqui, a gente vai aprender, né, com esse episódio aqui, desse pai quando ele vem buscar essa fé, buscar esse milagre para que seu filho seja salvo, a gente vai ver o desenvolvimento gradativo da fé verdadeira. E isso vai ser bacana tu prestar atenção nessa parte e aplicar isso no teu coração. Porque o próprio Cristo aqui, né, dá esse start, dá esse, né, bota essa semente ali no coração desse homem, e a gente vai conseguir analisar esse desenvolvimento gradativo de uma fé verdadeira através desse oficial do rei. E a gente pode analisar 3 estágios aqui. Em 3 partes a gente vai observar a fé desse homem. Como a fé dele foi se desenvolvendo até chegar numa fé madura. Tá? E primeiro, a gente vê que ele olha para Jesus apenas como um operador de milagres. Certo? A gente vê que era já do conhecimento popular ali do pessoal da Galileia que Jesus realizava grandes prodígios, né? E então o seu interesse principal no momento era apenas que seu filho fosse curado. O objetivo dele era apenas que seu filho fosse curado e nada mais, né? E como a gente já vem vendo, a própria palavra vem nos mostrando que nenhuma fé, uma fé salvadora, não brotaria do seu coração. Porque para brotar uma experiência, né, verdadeira, ele só ia ver. Então aqui nesse momento Jesus usou uma abordagem mais contundente para despertar e estabelecer uma fé genuína no coração desse oficial. Tá? Então, como o objetivo dele apenas era só a cura do seu filho, né, nada mais, então o próprio Jesus viu que não ia ser uma fé salvadora nessa hora. Não brotaria uma fé salvadora no seu coração, né? Porque ela brotaria apenas da experiência de milagres e sinais, como a gente vem analisando, mas que vem encaixando aqui. Tá? Então Jesus faz uma abordagem para ele, contundente, para estabelecer, né, para jogar a semente no coração dele. E uma aplicação para nós aqui. E isso também, quando eu comecei a ler essa aplicação aqui e desenvolver também aqui, falou muito comigo, porque também foi desse modo também que eu me acheguei mais aos caminhos de Deus, me acheguei mais à palavra, porque muitas vezes Deus usa as aflições da vida, né, como uma enfermidade grave, um acidente traumático, uma separação, um luto doloroso. Deus usa essas aflições para despertar nos corações uma fé. Despertar a fé nos corações. Né? A gente pode perceber que quando todos os recursos da terra não podem mais nos socorrer, e a gente entende que a gente é totalmente dependente de Deus, né? E nesse momento a gente se volta para Ele, aí sim a gente consegue entender e sentir, né, um renovo na nossa vida. Sentir aquele bálsamo na alma, né? Então, a partir do momento que a gente entende que a gente é totalmente dependente de Deus, muitas vezes a gente tem que notar que tudo que tem na terra, todos os recursos que o homem e que as coisas do homem poderiam nos socorrer, não socorrem,
E a gente entende, Senhor, eu sou dependente de Ti, eu preciso que Tu me ajude. Eu não vou conseguir sozinho. E aí então a gente dá espaço. A gente reconhece que somos falhos, que somos pecadores, que o nosso coração vai pender somente para as coisas erradas. Então, a partir desse momento que a gente se torna dependente dele e entrega a nossa vida para ele guiar, e aí então a gente consegue sentir um renovo, sentir esse bálsamo na nossa alma, né? Amém. No segundo passo, a gente vê que ele crê na palavra de Jesus. Porque Jesus, ele queria ali ver o milagre, ele queria, Senhor, vem comigo, vem para minha casa e vai lá salvar meu filho. Aí Jesus falou para ele, pode ir porque teu filho vai ficar curado, né? E então ele crê na palavra de Jesus. Então a fé dele avança para um segundo estágio. Tá? Quando ele se dirige pessoalmente a Jesus, né? E ele conta com a misericórdia de Jesus. Né? Então, no primeiro momento, ele que via Jesus apenas como um operador de milagres, agora ele é motivado a voltar para sua casa com fé na promessa. Vê se tu consegue entender isso. Primeiramente, ele só via Jesus como ele consegue ver, primeiramente, como a gente leu, ele vê Jesus primeiramente, né, como um operador de milagres. Mas agora ele é motivado apenas pela palavra de Jesus. Quando Jesus fala para ele, vai porque teu filho vai tá salvo. Então agora ele é motivado a voltar para sua casa com uma fé na promessa, porque Jesus prometeu para ele. Volta porque teu filho vai estar curado. Então ele não questiona, ele não duvida, ele apenas crê na palavra e na promessa de Jesus. Isso vai ser bem legal aqui, pessoal, para a gente prestar atenção que isso aqui vai nos trazer uma boa aplicação e um alerta para nós, tá? No que está por vir. Tá? Vamos ver se você consegue entender. Então, ele dá um segundo passo na fé dele a partir do momento que ele crê na promessa e na palavra de Jesus. Tá? Ele não precisa mais ver, ele não precisa que Jesus vá até a casa dele para ele ver o filho dele sendo curado por Jesus. Não, esse homem, a partir desse momento, crê na palavra e na promessa de Jesus. A fé, na realidade, ela não exige evidências. Né? A fé se agarra na promessa. A fé não está fundamentada no que vemos, mas está ancorada na palavra de Cristo. Agora, essa aplicação aqui é bem legal, pessoal. Há uns meses atrás a gente finalizou o Evangelho de Mateus. A gente estava fazendo um estudo também, versículo por versículo em Mateus. A gente finalizou Mateus, agora a gente está em João. Tá? Então, nessa abordagem, que o texto vem nos mostrando que a fé tem que ser fundamentada na palavra, fundamentada na pessoa de Cristo e não no que vê. Né? A gente não necessita ver sinais e prodígios. O texto de Mateus brotou como... Sim, surgiu de uma forma grande na minha frente, gritou, me veio aquilo e eu disse, não, eu tenho que botar isso aqui. Por quê, pessoal? A gente lembra que o próprio Jesus nos alertou sobre sinais e prodígios que seriam feitos agora. Que a gente está vivendo, pessoal, não tem como não negar que a gente está vivendo já o cenário do fim dos tempos. E Jesus falou que quando surgisse, quando chegasse, né, o final dos tempos, ia surgir falsos profetas e falsos Cristo. E esses falsos profetas e falsos Cristo fariam grandes sinais e prodígios para enganar muitos. Certo? Então, pela necessidade de ver para crer, muitos vão ser enganados. Né? Por não estarem atentos na palavra, eles vão ser enganados. O próprio Cristo falava que esses falsos profetas fariam sinais para enganar até os escolhidos, se fosse possível. E aí, esse dia a gente conversando, veio esse assunto. Porque a gente vai ver, Cristo já alertou. Pessoal, a gente tem que estar com isso muito alerta no nosso coração para que a gente não caia nessas ciladas e que a gente possa também estar alertando os outros. Tá? Vai chegar um tempo que
vai surgir esses anticristos, esses falsos profetas, e eles vão fazer sinais e maravilhas para nos enganar. Então, se nós não tivermos fundamentados e analisando a palavra, a gente vai ser enganado também. Se a nossa fé não for fundamentada na palavra e na pessoa de Cristo, se ela estiver fundamentada no ver para crer, nós vamos ser enganados. Vamos ser enganados. Tá? Eu te convido aí a pegar a tua palavra, tua Bíblia, e abrir então no Evangelho de Mateus 24, 24, quando Jesus fala sobre o sermão escatológico, que era o estudo, né, das coisas que estavam por vir. Mateus 24, 24. Jesus está alertando, falando, né, de como ia ser os final dos tempos. Os seus discípulos chegaram e perguntaram: tá, Senhor, mas como é que vai ser, né, nesse fim do tempo, os fins dos tempos? Como é que vai ser a vinda do Filho do Homem? Então Jesus fala sobre esses falsos mestres. Então lá no... Aqui Jesus entra no 23, ele fala assim: portanto, se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali é ele, não acreditem. Aí o versículo 24 diz: pois falsos cristos e falsos profetas surgirão, realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Ainda Jesus alerta no versículo 25: vejam que eu os avisei disso de antemão. Então, pessoal, a palavra de Deus é maravilhosa. Tudo que a gente precisa está aqui. Está aqui. Tá? Vamos dar mais uma fundamentada nisso. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 29. João 20, 29. Nos diz assim, ó. 20, 29. Aqui. Então disse Jesus: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Amém. Então, pessoal, esse estudo de João se conecta com o sermão escatológico de Jesus. Tá? E a gente tem que estar alerta, porque a gente sabe que está chegando o fim dos tempos, o cenário apocalíptico está sendo montado. Tá? Então, vamos ficar alerta para a gente não ser enganado e também vamos ficar alerta para a gente poder alertar as outras pessoas também. Tá? O próprio Cristo nos fala e nos alerta aqui. Amém? Espero que você tenha também captado essa mensagem aqui. Tá? Eu creio que esse capítulo de João se conecta com o sermão escatológico de Jesus. Que a nossa fé tem que estar baseada no crer em Cristo, em crer em sua palavra, e não em ver sinais e prodígios. Hoje em dia não é necessário mais a gente ver aqueles grandes sinais e prodígios que eram feitos naquela época. Naquela época, sim. Jesus deu autoridade. Claro que o mesmo Deus que curava e fazia sinais, ele pode fazer se ele quiser. Mas hoje ele quer que a gente creia e acredite nele pelo que ele fez, pela palavra dele que está aqui. A nossa fé tem que ser fundamentada na palavra e na pessoa de Cristo. Não em ver, como Tomé teve que ver, teve que tocar ali na mão de Jesus para saber que era Jesus. Então Jesus disse: tu creu porque tu viu, mas feliz daqueles que creem sem ver. Amém? Terceira parte aqui. Terceiro estágio da fé desse homem. Então esse homem chegou no último estágio de sua fé, da fé salvadora. Porque ele apenas não creu, mas ele compartilhou essa fé com a sua esposa, com seu filho e com seus servos. Então agora todos eles reconheciam que Jesus é o Salvador, aquele Salvador que vence a morte e é capaz de conceder a vida. Então podemos resumir esse progresso espiritual desse oficial do rei dizendo que, olha, vai conectar esses 3 passos aqui, ó. Muito, muito bacana, olha só. A gente vai fazer esse resumo analisando essa evolução da fé. Então, de repente, a gente pode estar ainda no estágio 1, no estágio 2, ou a gente pode estar chegando no estágio 3. Então, certamente, a gente vai se ver em algum desses estágios. Tá? Pensa bem. Essa fé dele se manifestou em um estado crítico, quando ele estava
dependendo de ter um milagre na vida dele. Então essa fé se manifesta em um estado crítico. Né? Também a fé se manifestou quando eu estava no estado crítico. Quando eu passei por uma grande aflição, por uma tribulação, certo? Deus usou aquele momento para despertar uma fé no meu coração. Então, essa fé desse homem também se manifestou num estado crítico. Mas ela se transforma em uma fé confiante. Quando? Quando ele creu na palavra. Quando Jesus disse para ele, pode ir para a tua casa que teu filho vai ser curado. E ele creu em Jesus, essa fé se transforma em uma fé confiante, porque ele confiou na palavra. E aí ele passou para o segundo estágio da fé. A partir do momento que tu escuta a palavra e crê, essa tua fé já deu o segundo passo, uma fé confiante. Certo? Então, ao crer na palavra de Jesus, essa fé se torna confirmada. Então, ele confiou que Jesus podia curar, ele creu, então essa fé de confiante se torna confirmada, ele confirma isso. Né? Então, quando os seus servos ali chegam e falam para ele, teu filho foi curado a 1h da tarde. Aí ele se a 1h da tarde Jesus disse que meu filho ia ser curado. Então essa fé confiante, que apenas confiou na palavra e na promessa de Jesus, se torna em uma fé confirmada. Essa fé confirmou e avançou para um segundo estágio. Né? E depois dele levar essa fé confirmada para sua casa e dividir com seus familiares, com seus vizinhos, ali com seus servos, essa fé chega ao terceiro e maior, né, um estágio maduro, né, que ela passa de uma fé confirmada para uma fé contagiante. Então todo cristão tem que ter essa fé contagiante, porque os nossos atos, a nossa vida, os nossos exemplos vão falar muito mais do que as nossas palavras. Então eu posso também estar aqui falando da palavra de Cristo, mas aí como é que é a minha vida lá fora? Então é bom a gente também sempre analisar e procurar saber, né, dos nossos líderes, né? Como esse líder é na vizinhança dele, como esse líder é na sua casa, com seus familiares, com seus amigos, como ele é no serviço. Então todo o líder, né, não somente os pastores, né, mas isso sirva de alerta também para nós, hoje em dia. Né? A gente saber como é a conduta do meu líder. Esse meu líder, ele tem essa fé contagiante só aqui quando fala da palavra e contagia todo mundo, ou ele tem essa fé contagiante lá na casa dele, ele tem essa fé contagiante nos vizinhos dele, na escola, no local de trabalho, ele está conseguindo também contagiar as pessoas através de sua vida? Então, certamente a gente está em algum desses estágios. Com certeza a gente vai se identificar em algum desses estágios. Então a gente vai saber o que a gente tem que fazer para que a nossa fé venha crescer e se tornar em uma fé madura, né? E também aqui a gente consegue entender que para ele amadurecer essa fé e chegar a um ponto de maturidade espiritual, né, esse pai teve 4 passos para alcançar esse milagre e essa maturidade espiritual. Esses 4 passos nos mostram que ele teve humildade. Ele teve humildade porque ele era uma pessoa de uma posição social, ele era um oficial do rei, ele tinha bens, ele tinha servos, e ele desce desse pedestal e se humilha para Jesus. Ele vai e declara para Jesus que ele precisa de Jesus, que somente Jesus poderia curar o filho dele. Então ele mostra humildade. Segundo passo, ele mostra coragem. Por quê? Porque ele poderia, além de perder esse prestígio de ser oficial do rei, como ele também poderia até ser morto. Porque a gente sabe que o rei Herodes, né, tinha conflitos diretamente com Cristo, porque Herodes mandou matar João Batista. E ele sabia que Herodes e João Batista estavam trabalhando juntos. Então, ele teve muita coragem. Então, ele teve humildade, porque ele se humilhou a Cristo e foi procurar Jesus. Ele mostra coragem porque ele abriu mão de toda
o seu prestígio e também teve coragem porque ele poderia também ser morto, poderia perder seu trabalho lá, porque ele estava indo a Cristo, né? E o terceiro passo, ele mostrou persistência, porque ele insistiu: por favor, Senhor, venha até a minha casa, por favor, só tu pode salvar meu filho. Então ele foi persistente. E o quarto e último passo, o mais importante, ele demonstrou fé. Ele demonstrou fé a partir do momento que ele creu na palavra de Jesus. Ele acreditou que Jesus poderia curar realmente o filho dele. Então, ele mostrou humildade, mostrou coragem, ele mostrou persistência e o mais importante, ele demonstrou fé. Então a gente vê que para que uma fé apenas que necessitava de ver milagres chegar a um ponto de uma fé contagiante, ela passou por esses passos, certo? E para finalizar, o último versículo aqui, que com certeza tudo que está registrado na palavra vai trazer, não é à toa que apenas esse último versículo aqui que fala assim, ó, esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que ele veio para a Judéia, tá? Apenas esse último versículo aqui pode parecer... ele só estava falando que esse foi o segundo milagre. Não, mas esse segundo milagre, esse primeiro e segundo milagre vai também nos trazer uma lição para nós. Tá? Esse último versículo tem a confirmação que esse foi o segundo sinal de Jesus, que ele realizou ali em Caná da Galileia, né? E cada um desses sinais vai nos ensinar uma lição importante. A gente lembra que no primeiro sinal, né, o lar ali onde estava sendo celebrada aquela festa de casamento estava cheio de alegria, uma festa de casamento. No segundo, o lar estava entristecido pela enfermidade e pelo perigo da morte. Então é um grande contraste. A gente consegue ver que o primeiro sinal foi feito em um ambiente alegre, em um ambiente de festa, e o segundo milagre está sendo feito em um lar que estava entristecido por enfermidades e por perigo de morte. Então, nenhum de nós está livre de passar por momentos de alegria. Todos nós queremos ter alegria, mas também a gente independente da situação financeira ou a situação, porque a gente sabe que os cristãos também, aquele que crê em Deus também não está isento de passar por aflições e passar por perdas, né? Com certeza esse contraste aqui vai se encaixar com a gente e vai nos trazer lições, certo? Tá? E a lição que a gente consegue tirar é que Jesus supre as necessidades para preservar a alegria. Quando ele transforma água em vinho e mantém a alegria, mantém a festa naquela casa, a gente entende que Jesus também supera qualquer necessidade para preservar a alegria, né? E Jesus também, ele cura as enfermidades para restaurar a alegria, tá? E o que é mais importante a gente entender é que nos dois sinais, o objetivo foi aprofundar a fé daquelas pessoas. Tanto daquelas pessoas que estavam recebendo ali e vendo o sinal que ele fez, transformou o vinho em água, tanto para aquelas outras pessoas que estavam vendo o filho do oficial ser curado apenas pela palavra de Jesus. Mas também a gente tem que entender que foi tido esses sinais para mostrar que a fé deve ser aprofundada independente das situações, né? E nesse momento ela nos mostra que a verdadeira alegria vem da confiança em Cristo. Quando as pessoas confiam em Cristo, elas vão ter essa verdadeira alegria. Independentemente, né? Independentemente se estamos alegres, se estamos tristes, independente se estamos enfermos ou curados, se estamos alegres ou atribulados, a gente deve confiar que a vontade de Deus é sempre melhor para a nossa vida. Às vezes a gente necessita, pede, Senhor, por favor, cura. Cura, por favor, Senhor. Mas a vontade de Deus é que essa pessoa vá para junto dele. Às vezes a gente não entende, porque o ser humano não é preparado para perder. Então, se a gente não tiver
em comunhão com o Espírito Santo, se a gente não estivesse fundamentando a nossa fé na palavra, muitas vezes a gente vai passar a remoer isso por muito tempo. Mas a partir do momento que a gente crê que a vontade de Deus é sempre a melhor para nós, né, a gente vai conseguir entender que a confiança em Cristo é a melhor alegria. Claro, a gente não vai ficar alegre por perder uma pessoa, mas a gente vai entender que se é a vontade de Deus, se a vontade de Deus foi essa, é a melhor escolha. Porque estamos aqui emprestados, né? Eu estou aqui emprestado para minha mãe, emprestado para vocês. A gente está aqui emprestados uns para os outros. Como tem um ditado popular que fala que a gente cria os filhos para o mundo. Não, não é para o mundo. A gente cria para Deus, para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Não vai criar teu filho para o mundo. Se tu criar teu filho para o mundo, está entregando para o mundo. E aí as coisas do mundo é inferno, é escuridão, é ranger de dentes, é o enxofre, é aquele fogo que nunca apaga. Não, nós temos que criar nossos filhos para Deus, para as coisas de Deus. Temos que ter uma relação com os nossos familiares, com os nossos amigos, para Deus, para que as pessoas se acheguem a Deus e a palavra de Deus. Então a gente consegue entender que quando a vontade de Deus é feita, ela é a melhor escolha, porque Deus é onipotente. Se Ele quiser curar, se Ele quiser salvar, Ele cura, Ele salva. Mas se Ele quiser levar de volta do que é dele, Ele leva, porque a gente pertence a Ele. Certo? E se estamos realmente em Cristo, a morte de nossa carne é apenas o começo da nossa vida eterna com Deus. E a gente consegue ver em duplo sentido. A morte de nossa carne é o começo da nossa vida eterna com Deus. Porque a gente entende que tanto a morte dos desejos da carne, quanto a morte física, né, de nossa carne, é o começo para uma vida eterna com Deus. A partir do momento que eu começo a matar a minha carne, os meus desejos da minha carne para fazer as coisas de Deus, é o começo dos meus passos de caminhar no caminho, que o caminho é Cristo. Então, quando eu começo a matar os desejos da minha carne para viver as coisas de Deus, começo a renunciar aos meus desejos para fazer a vontade de Deus, é o início, né? É o início da nossa vida eterna com Deus. E do mesmo modo, quando a nossa carne física, a morte da carne física acontece também, para a gente ter uma vida eterna com Deus, a gente tem que, né, tirar essa capa aqui, deixar essa capa aí e ser espírito, porque Deus nos fez espíritos eternos. Deus nos fez eterno. Só a gente tem que escolher se é uma eternidade com Deus, na luz, ou vai ser uma eternidade, né, na escuridão, uma eternidade onde não tem luz. E eu finalizo com esse versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que o apóstolo nos diz assim, o apóstolo Paulo nos diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Que a gente possa estar vivendo, né, e bebendo dessa água viva, se alimentando desse pão espiritual, desse alimento espiritual que é Jesus, que é fazer a vontade de Deus, para que a gente possa entender que viver é Cristo, viver é fazer a vontade de Deus, viver é meditar na palavra e praticar a palavra. E morrer é lucro. Amém? Agradeço de coração a presença de cada um de vocês. E o meu pedido nesse momento é que esse humilde estudo tenha servido, né, de alguma forma para que a tua fé venha amadurecer, que o Espírito Santo te convença, que o Espírito Santo faça brotar essa fé salvadora no teu coração, que tu possa desenvolver essa fé, que você seja também como esse oficial do rei que desenvolva essa fé contagiante, que tu também possa contagiar tua família, teus vizinhos, teus amigos de escola, de trabalho, que tu seja luz para esse mundo, que tu seja sal para essa terra, porque o Senhor já falou, a ceifa, a seara está pronta e temos que nos disponibilizar como ceifeiros. Vai chegar a hora que Jesus vai dizer, e aí, quem vai? E que a gente esteja pronto, Senhor, estou aqui, me usa, me ajuda a ser um instrumento teu
E a gente só vai conseguir ser um instrumento se a gente estiver fundamentado, a nossa fé for fundamentada na palavra de Deus e na pessoa de Cristo. Que a gente entenda que a gente não precisa ver para crer, a gente tem que crer com o nosso coração. Amém? Um abençoado final de semana para vocês. Eu convido vocês a gente fazer uma oração para agradecer esse estudo e que a gente possa estar desenvolvendo essa fé cada vez mais na nossa vida e também, através da nossa vida, essa fé chegue, né, em nossos familiares e em todas as pessoas que nos rodeiam e que esperam ser ceifadas para estar com Deus. Amém? Que a gente seja hoje um ceifeiro da obra de Deus. Amém? Oramos. Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito que nos ajuda, que nos aconselha, que nos convence, nós vamos Te agradecer, Senhor, por esse momento de comunhão que estivemos aqui meditando na Tua Santa Palavra. Senhor, que a gente possa estar entendendo o que Tua Palavra nos disse, que a gente possa estar praticando, Senhor, e dividindo a Tua Palavra. Senhor, nos molda, nos faz como ceifeiros, Senhor, nos faz como semeadores, Senhor, da Tua Palavra. Que a gente possa, Senhor, estar levando outras pessoas a Ti, Senhor, através de nossa vida, através de nossos exemplos. Senhor, não somente através de nossas palavras, mas através do que a gente faz e do que a gente é. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que tem participado, Senhor, das nossas reuniões. Que essas pessoas também estejam recebendo, Senhor, essa semente no seu coração e que elas também possam estar semeando essa semente em outros corações, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, nos capacita para que possamos ser ceifeiros e semeadores com uma fé contagiante, que a gente possa também estar contagiando através de nossa vida, através de nossa fé. E isso a gente te pede e te agradece em nome do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal. Então, desejo um abençoado final de semana. Desejo que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida e que tu possa entender que tu também é um semeador, que tu também é um ceifeiro. Então não fica só aí sentado aí. Sai a tirar a semente aí, sai a colher as almas para a seara do Senhor. Porque quando tu chegar lá em cima, o Senhor vai te dar um abraço e vai te agradecer. Porque tu também vai ser tido como um soldado do exército de Deus. Tu vai ser considerado uma pessoa da obra. Então não tem recompensa melhor do que essa. Amém? Que o Espírito Santo nos ajude e nos capacite para que a gente possa ser considerado um ceifeiro, um semeador da obra de Deus. Amém? Um abençoado final de semana para vocês.